Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa. Hoje estaremos dando continuidade a mais uma aula. Estaremos falando sobre nomenclatura e dando continuidade à parte de nomenclatura que nós finalizamos, identificação de funções, e aí vamos trabalhar funções oxigenadas e hidrocarbonetos, e nesse caso nós vamos estar vendo principalmente a parte de cadeias ramificadas, a parte de identificação e a parte de nomenclatura. Também estaremos resolvendo algumas questões do material de vocês para dar suporte na fixação da parte teórica, tá? Então, observe aqui comigo, estão aqui apresentados alguns exemplos, e esses exemplos eles podem estar relacionados tanto a funções oxigenadas como aos hidrocarbonetos. Então, a nossa finalidade é trabalhar a identificação e, a partir disso, nós podermos nomear essa estrutura de forma correta, obedecendo todas as regras que a IUPAC ela estabelece, tá certo? Então, vamos estar analisando. O primeiro exemplo, nós temos aqui, trata-se de uma cadeia ramificada, e aí a gente precisa lembrar, cadeia ramificada é aquela que apresenta a parte de carbonos terciários e quaternários, e isso, quando houver a definição da cadeia principal, vai ficar alguns grupos de carbono e hidrogênio fora dessa cadeia principal, que isso vai caracterizar justamente uma ramificação. Então vamos analisar essa cadeia. Olha, essa cadeia ela é uma cadeia que tem na sua cadeia principal 5 carbonos e fora da cadeia principal estão 3 grupos CH3. Então, eu tenho aqui os 3 grupos CH3. Essa estrutura ela traz um grupo de identificação na sua extremidade direita, que é o C-OH. Esse grupo aqui ele é chamado de aldoxila, certo? Aldoxila. Então, quando o grupo aldoxila ele está presente em uma estrutura, a função que essa estrutura aí ela vai pertencer vai ser o que nós chamamos de aldeído. Então eu tenho aqui um aldeído. Então, tendo um aldeído, o que é que acontece? Nós podemos agora trabalhar a questão da numeração da cadeia. Então, o que é que acontece? Numa cadeia como essa, que é uma cadeia ramificada, a numeração ela vai partir de uma extremidade, independente dos grupos de ramificação estarem próximos ou não. Então, a regra que fala para a numeração, partir de uma extremidade mais próxima de uma ramificação, de uma dupla ligação ou tripla, e também da hidroxila quando se trata de álcool, isso aí é uma prioridade para esses tipos de estrutura. No caso do aldeído, a prioridade por onde nós vamos partir na parte de numeração é sempre a partir do grupo onde está localizada a aldoxila. Então, essa numeração ela começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Feita essa numeração, o que aí acontece? Você vai agora começar a parte da nomeação. Então, o nome ele sempre vai iniciar com a parte das ramificações. Então, identificado aqui as ramificações, nós temos 3 grupos CH3,
certo? E esses grupos CH3, eles são iguais. Então, sendo iguais, eles vão apresentar o mesmo nome. Então, eu tenho aqui metil. Aqui também eu tenho metil. E esse também é um grupo metil, tá? Após a identificação dos nomes da ramificação, aí agora a gente pode montar a nomenclatura da estrutura. Então a gente começa pelos grupos, pelas ramificações, certo? Então se eu tenho 3 grupos de ramificação iguais, eu vou começar indicando pela sua posição. Lembrando que eu tenho um grupo metil no carbono 2 e tenho 2 grupos metil no carbono 3. Nesse caso, nós vamos colocar da seguinte forma. Então eu vou ter 2, 3, 3, certo? Aí, se são 3 grupos iguais, eu uso um prefixo de quantidade. Então, nesse caso aqui, eu vou ter trimetil, tá? E agora eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal ela apresenta 5 carbonos. Então, 5 carbonos, prefixo pente. Então, eu tenho aqui as ligações entre os carbonos são ligações simples. Então, eu tenho aqui um fixo AN com a terminação do aldeído, que é AL. Então, 2,3,3 trimetil pentanal. Então, esse é o nome dessa estrutura. Segundo exemplo que nós temos, primeira coisa, identificar que função essa estrutura ela pertence. Se você observar, ela apresenta ali um oxigênio, no caso OH, certo? E os grupos que nós vimos que apresenta OH é fenol, enol e o álcool. Cada um tem uma característica específica. No caso do álcool, ele apresenta hidroxila ligada a carbono com ligações simples. Então, nesse caso, eu tenho aqui um álcool. Tendo álcool, já sabendo que essa é a função, tá? Agora eu vou para a parte da definição da cadeia principal. Então a cadeia principal vai ser aquela com maior sequência de carbonos. Então nesse caso, de maior sequência de carbonos, é justamente essa, com 5 carbonos, ficando de fora 2 grupos de identificação chamados de metil, que são as ramificações. A partir da identificação das ramificações, agora eu preciso fazer a numeração. A numeração ela vai começar da extremidade mais próxima do grupo de identificação que caracteriza a função, no caso o álcool. Então, é a extremidade que eu começo a numerar, a extremidade direita para a esquerda. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A hidroxila está no carbono 2 e os 2 grupos de ramificação, um está no carbono 3 e outro no carbono de número 4. Então, nesse caso, agora nós podemos começar a nomenclatura. Começando pelas ramificações, eu tenho 3,4. Os 2 grupos CH3 são iguais, então eu uso um prefixo de quantidade. Dimetil,
Aí agora eu vou para a cadeia principal, levando em consideração 5 carbonos, prefixo pente, certo? Então aqui vai ficar pente. As ligações entre os carbonos são ligações simples, infixo an. E agora você indica a posição que a hidroxila ela se encontra. Então 2, terminação do álcool, terminação ol. Então, finalizada a nomenclatura desse álcool, que é um álcool de cadeia ramificada, tá? Então, obedecendo a ordem de identificação das ramificações, numeração, baseado na extremidade mais próxima da hidroxila, e aí a gente consegue formar a nomenclatura de forma correta, tá? Agora nós vamos para o terceiro exemplo, que nesse caso, essa estrutura ela está apresentada na fórmula simplificada, certo? Na verdade, fórmula em traços. Fórmula simplificada são esses dois exemplos que nós vimos anteriormente. Então, é interessante essa variação de estruturas, tá? Porque aí nós podemos ter a facilidade de identificar tanto na estrutura em traços como na estrutura simplificada. Quando a estrutura em traços ela aparece, a primeira coisa que é interessante ser feita é a identificação dos carbonos. Onde é que nós temos carbonos localizados? Então, primeira coisa que nós vamos fazer. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identifiquei os carbonos, agora eu preciso identificar a função. Que função essa estrutura ela pertence? Lembrando que aqui eu tenho um grupo chamado carbonila, certo? A carbonila caracteriza uma função. Que função é essa? Cetona. Então, a cetona é justamente o grupo que essa estrutura ela pertence. Após feito a identificação da função, nós podemos agora numerar a cadeia para identificar justamente a posição da carbonila. Lembrando que nesse caso, o sentido de numeração começa da extremidade mais próxima da carbonila, que nesse caso vai ser da direita para a esquerda, tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, então 4, 5 e 6. Então nós temos aí uma estrutura, uma cetona com 6 carbonos. Então consegui identificar a função, consegui numerar a estrutura, agora eu posso fazer a minha montagem do nome, que é a nomenclatura. Então, 6 carbonos tem um prefixo X. Então, 6 carbonos, prefixo X. Então, começando pela quantidade de carbonos, eu tenho aqui o X, certo? A carbonila, ela está no carbono 3, então aqui eu tenho um infixo AN, certo? Porque as ligações entre os carbonos são ligações simples, então eu tenho aqui o hexan 3 ona, certo? Hexan 3 ona. A estrutura ela é grande, aparentemente, mas o nome ele é sempre mais simples, no caso da cetona, tá? Aqui eu tenho uma estrutura de cadeia fechada, certo? Uma estrutura cíclica, não é oxigenada, porque ela não apresenta o oxigênio, tá vendo? Então aí eu tenho hidrocarboneto, tá? Primeira coisa que eu já consigo identificar é que nesse caso aqui eu tenho um hidrocarboneto
Sendo um hidrocarboneto, qual é a família dos hidrocarbonetos que essa estrutura aí pertence? Então, ela é um ciclo alcano. Sendo um ciclo alcano, qual o nome desse ciclo alcano? Então, a primeira coisa que acontece nas cadeias fechadas, principalmente quando ela é uma cadeia mista, certo? Eu preciso numerar os grupos que se encontram fora da cadeia principal. Então, eu tenho aqui CH3 e CH3. São grupos iguais, então eu posso numerar a partir de qualquer um. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4. Lembrando, toda vez que você for numerar a posição das ramificações de uma cadeia fechada, o próximo carbono que tem a ramificação, ele precisa estar na sequência com o menor número. Então, se aqui for o meu número 1, eu não poderia seguir o sentido anti-horário, tá? Eu tive que seguir o sentido horário para que o próximo fosse o 2. Se eu seguisse o sentido anti-horário, ele seria o 4. Então, eu estaria errado, tá? Então, nesse caso aqui, eu já tenho a posição das ramificações. Agora, vamos começar a montar a nomenclatura. Então, eu começo sempre pelas ramificações. Aqui eu tenho um exemplo, ó, começando pelas ramificações. Aqui também começa pelas ramificações. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 1, 2 dimetil, tá? CH3 e CH3 chamam metil. E agora eu vou para a cadeia principal. Toda vez que for dar o nome de uma cadeia fechada, utilizar antes a palavra ciclo. Então, nesse caso aqui, eu tenho ciclo. Prefixo para 4 carbonos é but, certo? A palavra ciclo, ela acompanha para indicar que é uma cadeia fechada. Então, aqui vai ser ciclo butano, tá? Cadeia fechada, ciclo e a quantidade de carbonos, que são 4, prefixo but, infixo an, terminação o, porque no caso aí é um hidrocarboneto. Então, 1,2 dimetil, ciclo butano. Então, vamos para a nossa última estrutura, que nesse caso aqui, nós temos uma fórmula em traços também. Primeira coisa que a gente tem que fazer na fórmula em traços é indicar os carbonos que existem. Então, eu tenho carbono nas extremidades, nos pontos de encontro. Então, no total, eu tenho 4 carbonos. E agora identificar a função. Qual a função onde o oxigênio ele está entre dois grupos de carbono e hidrogênio? Nesse caso, essa função aqui vai ser um éter, certo? Lembrando que a regra, ela pede para começar pelo grupo de menor quantidade de carbonos, com terminação ox, acompanhado do grupo de maior quantidade de carbonos, com terminação para um hidrocarboneto, no caso um alcano. Como aqui as quantidades são iguais, então nós vamos usar do mesmo prefixo para os dois lados. Então, aqui vai ficar etox, etano, certo? Então eu tenho aí a finalização desses exemplos, que são aleatórios, tá? Mas ligado às funções que nós conseguimos ver, porque ela já vai dar uma reforçada com relação às partes de nomenclatura que nós vimos na aula anterior, tá certo? Então nós vamos estar agora resolvendo questões específicas do livro
para reforçar ainda essa parte de nomenclatura. Então agora nós vamos resolver algumas questões do praticando, tá? Praticando, página 472. Aqui nós vamos trabalhar tanto a questão da função como da nomenclatura. A questão ela pede justamente isso. Identifique as funções e nomeie cada uma das estruturas. Essas 4 estruturas elas foram apresentadas na fórmula em traços. Então segue aquela orientação. Primeiro você identifica a localização dos carbonos para depois iniciar a parte da nomenclatura. Então vamos para os carbonos. Então aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto carbono. Essa função aqui vai ser um álcool, certo? Por que que é um álcool? Porque a hidroxila está ligada a carbono que tem ligações simples. E essa dupla ligação aqui, ela interfere em alguma coisa? Nesse caso não, certo? Ela só iria interferir como está na letra C, onde eu tenho 1, 2, 3, 4. Hidroxila ligada a carbono com ligação dupla. No caso da letra C, eu tenho aqui função enol, tá? Então, como é que vai ficar aqui a questão do nome? Primeiro eu preciso numerar essa cadeia, tá? Começando da extremidade mais próxima da hidroxila, que nesse caso eu posso também iniciar da extremidade que possa também dar o menor número para a dupla ligação que está presente nesse caso aqui do álcool. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Iniciando o nome, 5 carbonos, prefixo pente. Então eu tenho aqui pente. Eu tenho ligação dupla entre carbono 1 e 2. Eu utilizo o menor número, pente 1, em, como eu tenho dupla ligação, e posição da hidroxila 3, ol, pente 1 em 3-ol, certo? Letra B, hidroxila, todos apresentam hidroxila, aqui trata-se de um álcool. Na letra C eu tenho aqui um fenol. Por que fenol? Fenol, hidroxila, ligado a benzeno. Então isso caracteriza um fenol, certo? Preciso numerar? Sim, porque eu preciso aqui identificar a posição desses dois grupos daquele grupo que está ali com 2 carbonos. Então, começando da extremidade onde está a hidroxila, então eu tenho 1, 2, 3. Lembrando que esse grupo aqui, com 2 carbonos, chamado de etil, seguindo a ordem alfabética e o sentido anti-horário, para que o grupo ele fique com um menor número na parte de numeração. Então eu tenho aqui, ó, 3 etil, 1 hidrox benzeno, tá? A letra C trata-se de um enol. Existe a necessidade de numerar para que a posição da dupla ligação seja indicada, como também a posição da hidroxila. Então começo da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Lembrando que, obedecendo a regra, extremidade mais próxima da hidroxila automaticamente indica também a dupla ligação.
nomeando essa estrutura, 4 carbonos but, dupla ligação entre 1 e 2, eu uso sempre o menor, tá? Então, aqui eu tenho 1 em posição da hidroxila, carbono 2, terminação ol. Veja que o nome parece com o da letra A. Porém, por que que aqui é um álcool e aqui um enol? Pelo seguinte fato: no caso do álcool, a hidroxila não está ligada ao carbono que tem a dupla. Enol, a hidroxila está ligada com o carbono que tem a dupla. Essa é a diferença. E para a gente finalizar, no último caso, eu tenho aqui mais uma vez um álcool, hidroxila ligada a carbono que tem ligação simples, porém eu preciso definir qual é a minha cadeia principal, que é aquela de maior sequência, sem deixar de fora o carbono que tem a hidroxila. Então, indicando a posição de todos os carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora vamos definir a cadeia principal, aquela com maior sequência de carbonos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa daqui vai ser a minha cadeia principal, certo? Ficou fora esse grupo chamado de etil e esse chamado de isopropil. Então agora vamos montar o nome dessa estrutura, numerando, começando da extremidade mais próxima. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o nome dessa estrutura começa pelas ramificações, obedecendo a ordem alfabética. Então eu tenho 4 etil, 3 isopropil, 4 cadeia principal, hexan 2-ol. Então essa aí é a nomenclatura dessa estrutura. Então galera, a gente finaliza aqui a aula. Espero que vocês tenham fixado bastante a parte de nomenclatura de funções oxigenadas, com esse reforço através da resolução de questões. Forte abraço e até a próxima.